Professor, de uma forma definitiva, eu posso aprender processo do trabalho para as questões da OAB, que normalmente são de 5 a 6 questões? Bastante coisa. Vamos falar sobre isso? Prazer, quem não me conhece, meu nome é Glebe Pretes, sou professor universitário de cursinho há mais de 20 anos, sou especialista em Direito e Processo do Trabalho, tenho mais de 100 obras escritas nisso, e é claro que a gente sempre recebe perguntas sobre processo do trabalho. E por que as pessoas têm tanto medo? Vamos lá, algumas observações. Você tem que entender, obviamente, a causa para poder saber a saída. Primeiro, com toda a modéstia, né, gente? São poucas as faculdades, com exceção aquelas que a gente já ministrou aula, que aprofundam o conhecimento. Modéstia alheia. São poucos alunos que se interessam por isso durante a graduação. O aluno está mais preocupado em pagar a mensalidade do que aprender. Então já começa por aí. Ou ele acha que ele nunca vai ver aquilo na vida, então ele dá pouco interesse para aquela matéria. A real é essa. Terceiro, processo de trabalho, se você não entender de uma forma lógica e, consequentemente, desenhando, você nunca vai entender. Então, gente, é claro que nesta aula eu vou dar um apanhado geral para você poder entender que, repito, são de 5 a 6 questões do exame de ordem, então vale muito a pena você assistir essa aula mais de uma vez, papel e caneta na mão, beleza? E aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha com os colegas que eu sei que vai te ajudar e muito. Primeira coisa que você tem que saber é a estrutura do Poder Judiciário no Brasil, que é do artigo 111 a 114, que trata de direito do trabalho. Aí eu fiz aqui duas folhas, na raça mesmo aqui, ó, isso, é professor raiz. Você tem a vara do trabalho, que na sua ausência, prezados amigos, o processo vai para a vara cível, uma vez julgado, vai para o Tribunal Regional do Trabalho. Lá será julgado um outro recurso que nós chamamos de recurso ordinário. Julgado esse recurso, nós vamos para Brasília, para o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Lá é dividido em de várias maneiras. Nós temos as turmas, que são 8 turmas atualmente, tá? Duas sessões, sessão de dissídio coletivo, sessão de dissídio individual. O que nos interessa para esse momento são essas turmas e do julgamento deles caberá recurso para a sessão de dissídio individual. E somente após o julgamento de 2 recursos dentro do TST é que cabe o recurso extraordinário para o STF. Permeia nessa história o Ministério Público do Trabalho, que não é Poder Judiciário, você sabe muito bem disso, tá certo? É um órgão que realmente está responsável para lutar pelos direitos dos queridos trabalhadores, na teoria, tá? E o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão também administrativo e fiscalizador do Poder Judiciário como um todo, que via de regra tem que fiscalizar, na teoria. Muito bem. Professor, para eu poder entender, como que pode cair isso na prova da OAB, tá bom? Então, primeira coisa, vamos começar aqui por baixo, ó, vara do trabalho. Quando nós falamos de vara do trabalho, nós vamos mover uma reclamação trabalhista, que é o artigo 839 da CLT 840, e que trata exatamente sobre esse assunto. Reclamação trabalhista pode ser movida tanto pelo empregado quanto pelo empregador. Inclusive, tá certo? É que normalmente o empregador, gente, ele entra com ação de cobrança, ação indenizatória, algo nesse sentido. Mas quando o artigo 839 fala em partes pode ser tanto o autor quanto também o réu. Beleza? Já começamos por aí. Então, uma vez proposta a reclamação trabalhista, nós podemos ter uma liminar ou uma tutela. Tem diferença, tá? Depois dá uma olhadinha, artigo 300 do CPC e 659, incisos 9 e 10 da CLT. Liminar só cabe em duas hipóteses para nós trabalhistas: para reintegrar dirigente sindical ou para suspender uma transferência abusiva. Tá bom? Então, só para essas duas situações. Está expresso no 659, incisos 9 e 10. Qualquer outra coisa urgente, tutela de urgência, tutela antecipada. Aquelas tutelas do artigo do 300 do CPC. Exemplo, uma grávida que foi mandada embora e precisa ser reintegrada. Tutela de urgência. Beleza? Não cabe recurso de tutelas, tá, gente? Não cabe recurso de liminares. O que cabe, se a decisão for abusiva, é mandado de segurança. E mandado de segurança, você sabe que não é recurso, né? Natureza jurídica de ação, né? Tinha uma grande doutrinadora que falava assim: tem estrutura, tem corpo de ação, mas alma de recurso, mas é uma ação, tá?
será apresentada a contestação sempre em audiência e proferida a sentença. Aqui. Então, aqui corre o quê? Basicamente isso. Reclamação trabalhista, contestação, sentença. Do julgamento daqui, gente, cabe recurso ordinário para o TRT. Gente, o recurso ordinário tem a função de apelação, só que prazo diferente, né? São 8 dias, tem que pagar custas e depósito recursal, se for empresa, se for empresário, se for empregador individual, se for empregado, via de regra só paga as custas, se for isento pela gratuidade da justiça, é bom você dar uma olhadinha lá no 789, as hipóteses, né? E aí, julgado o recurso ordinário, caberá recurso de revista para uma das turmas do TST. E só após o julgamento deste recurso de revista é que caberão embargos de divergência para a sessão de dissídio individual. Então, o teu processo, ele sai da vara, vai para o TRT através de recurso ordinário, vai para a turma através de recurso de revista, vai para a sessão de dissídio individual como embargos de divergência e depois o extraordinário, matéria constitucional, para o Supremo Tribunal Federal. Veja que o STJ não entra aqui na história, tá? Entendeu? Não, professor. Desenho 2. Aqui, hora se não entender, meu Deus do céu. Tá certo? Aqui tá desenhado, meu filho. Reclamação trabalhista, apresenta a contestação, é dada uma sentença, beleza? Isso na primeira instância, na vara. Do julgamento aqui, galera, cabe recurso ordinário, artigo 895. Esse recurso ordinário vai para o TRT, é aqui que ele é julgado. E aí você sabe a diferença de conhecido e provido, né? Não precisa explicar, né? Conhecido matéria processual, provido mérito, tá? Do recurso ordinário, caberá recurso de revista para uma das turmas do TST. E só depois do julgamento do revista do 896 é que caberão embargos de divergência para a sessão de dissídio individual. E só depois dos embargos é que cabe o extraordinário para o Supremo. Claro, né, gente, de uma forma muito bem clara a todos vocês, qualquer decisão que seja omissa, contraditória, obscura, né, caberão embargos de declaração, ou aqueles pressupostos extrínsecos ao recurso. Dica importante, você já ouviu falar do agravo do instrumento, certo? E do agravo regimental, não viu? Então, beleza, vamos entender isso no trabalhista. Se o recurso ordinário que é apresentado na vara para ser julgado no TRT, por algum motivo, o juiz da vara não remete o processo quando apresentado um recurso ordinário para o TRT, ou seja, o recurso, o processo não subiu. Se não subiu, cabe agravo de instrumento para fazer o processo subir. Então, ou seja, eu apresento o recurso na vara e o juiz da vara é que remete o processo para o tribunal. Beleza? Se o juiz não remeter para o tribunal, cabe agravo de instrumento. Agora vamos imaginar que o teu recurso subiu, está no TRT, já está lá prestes a ser julgado. Só que o juiz não conhece ele. Aí, gente, aí são princípios básicos dos primeiro e segundo semestre de faculdade, tá? O juiz, ele não, ou seja, não conhece o teu recurso. Cabe recurso de revista? Não, porque o recurso de revista só cabe se foi dado ou não provimento. Quando é matéria processual e ele denega, cabe agravo regimental. Então, para você entender, quando eu entro com agravo regimental e quando eu entro com recurso de revista. Agravo regimental, quando for uma questão processual que julga o recurso. Aí agravo regimental. Se for questão de mérito, recurso de revista. E isso se aplica a todos os demais recursos. Tá bom? Gente, claro que essa aqui é uma aula de 9 minutos, já deu? Olha como o tempo passa. 9 minutos, é um apanhadão geral de processo. Claro que depois a gente vai com aulas picadinhas, explicando cada passo. Mas é importante que vocês tenham essa visão geral do todo. Espero que você tenha gostado. Gostou? Então se inscreve, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. E dúvidas que você tenha de processo, escreve nos comentários, que o tio Gleibe aqui pode te ajudar. Rumo à OAB. Até a próxima.